Louvado seja o Senhor. Salmo de número 91. Nós temos um privilégio de ter Deus ao nosso lado. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele é tudo para nós, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você também. O meu Deus é tudo para mim. E essa manhã nós vamos falar exatamente sobre isso. O privilégio que nós temos em Deus. E esse privilégio nós encontramos aqui no Salmo 91. E eu tenho certeza que Deus vai ministrar aos nossos corações, que Deus vai falar com a gente em nome de Jesus. Você crê nisso, que Deus vai falar com você em nome de Jesus? Curva a sua cabeça mais um instante, vamos orar. Jesus, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, e o que nós queremos, meu mestre, nesse momento é ouvir o Senhor. Nós cantamos canções que falam, Pai, da fé que temos em Ti, que o Senhor é um Deus que nos ama, que o Senhor é um Deus que zela da gente, que o Senhor é o Deus que guarda, que o Senhor é o Deus que protege, e nós precisamos, Pai, desta proteção, desta graça, do Teu amor sobre nossas vidas. Jesus, fala com a gente essa manhã, oramos em Teu nome, amém. Amém, vamos a essa leitura. Salmo de número 91, nós vamos ler na versão NAA, viu, Karen? Não sei se eu te avisei aí, muda aí a versão, por favor, para que todos possam acompanhar. O texto bíblico está dizendo assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade, ela é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, e nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, e com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, Jesus? Vamos nos assentar por um momento. Glória a Deus. Gente, o Salmo 91, ele é um texto muito interessante, porque às vezes a gente vai em alguma repartição pública, em alguns lugares, e lá está a Bíblia aberta no Salmo 91. Às vezes aquela Bíblia amarela, cheio de pó, mostra que ninguém mexe naquilo faz tempo, faz anos, mas lá está aberto no Salmo 91. O Salmo 91, de forma inconsciente, acaba sendo um amuleto, um salmo místico, aonde muitas pessoas simplesmente pelo fato de ler ou de deixá-lo impresso, de deixá-lo aberto, acha que aquilo vai ser de grande valia. Tem gente que tem o Salmo 91 impresso na carteira, irmão Edson, anda com o Salmo 91 para todo lado, como se um texto impresso ou uma Bíblia aberta fosse mudar algo na vida daquela pessoa. Irmãos, o texto do Salmo 91, ele está nos ensinando algo precioso. Ele está dizendo que aquele que amou a Deus de verdade,
aquele que tem intimidade com Deus, aquele que caminha com Deus, que tem relacionamento com Ele, está debaixo dessa proteção. Não é um amuleto, não é um oráculo, não é um texto que você vai deixar aberto que vai mudar a sua história, mas é a sua intimidade, é a sua busca do autor do Salmo 91, do Senhor do Salmo 91, que vai mudar a história da sua vida. Está conseguindo entender o que nós temos que aprender essa manhã? Porque esse texto está cheio de privilégios de Deus para a nossa vida. Ele é um dos textos mais proclamados, porque ele fala assim de proteção, ele fala assim de livramento, ele fala de perdão dos nossos pecados, ele fala de intimidade com Deus, de proteção de Deus, ainda mais. Em tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo, nós precisamos que esse salmo deixe de ser algo simplesmente lido, ou falado, ou escrito, e seja uma realidade na nossa vida. Porque todos nós precisamos de proteção do Senhor, não precisamos? Todos nós precisamos, no momento de angústia, de aflição, correr para a sombra do Onipotente e lá na presença de Deus encontrar refrigério, encontrar descanso para a nossa alma, como nós adoramos a Deus aqui agora. A gente está assim, vivendo dias de grandes desafios, e se nós não tivermos intimidade com o Senhor do Salmo 91, nós vamos ficar vulneráveis às pressões e às opressões deste mundo. Por isso que a palavra de Deus nos assegura que nós podemos confiar no Deus do Salmo 91, que nós podemos nos aproximar dele, para que na hora da nossa aflição, para que na hora da nossa angústia, na hora da nossa necessidade, nós tenhamos este texto como prática viva dentro de nós, para que na hora que a gente precise, Ele possa dar ordem aos anjos dEle ao nosso favor, para nos guardar, para nos livrar. Na hora em que o laço do passarinheiro se armar, nós precisamos segurar na mão dEle para a gente não cair nesse laço. O problema é que a gente não tem intimidade muitas vezes com o Senhor do Salmo 91, e aí cai nos laços de Satanás. E aí nós baixamos a guarda e sofremos as pressões deste mundo. Por isso o segredo de Deus para nós é ter intimidade com Ele, para que esse texto se torne real e vivo na nossa vida. Sabe, irmãos, o Salmo 91 nos traz vários privilégios, são uma lista extensa, mais de 10 privilégios nós encontramos aqui, que tem aquela pessoa que ama o Senhor, e que faz do autor do Salmo 91, do nosso Deus, o seu Senhor. Mas eu quero destacar 3 com vocês, e o primeiro deles é o privilégio da proteção divina. Fala para quem está do seu lado, tem proteção para você, se você tiver intimidade com Deus. Vamos ler de novo do verso 1 ao 4, olha só o que o texto bíblico está dizendo. Ora, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Entenda, essa última frase sou eu que estou dizendo. Por quê? Porque eu me encaixei no primeiro momento. O primeiro texto está dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Onipotente, ele tem uma certeza: ele pode dizer isso ao próprio Senhor. E aí eu vou abrir os meus lábios, como o salmista está dizendo, e falar uma verdade, que é consequência da minha intimidade com Deus. Porque habitar é ter intimidade, habitar é morar junto, habitar é passar tempo junto, e quem habita no esconderijo do Altíssimo encontra descanso lá na presença daquele que tudo pode. A palavra onipotente é o poder de todas as coisas. Ele é um Deus que tudo pode. Então, irmão, preste atenção. Se nós buscarmos intimidade com Deus, nós estaremos protegidos por um Deus que tudo pode. E aí eu vou poder afirmar categoricamente: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus em quem eu confio. Irmãos, aquele que se abriga nesse esconderijo tem proteção do alto.
Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Que aqueles que vivem buscando uma intimidade com Deus, vai ter proteção constante, e em todas as áreas da nossa vida, para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para as nossas emoções, para a nossa vida terrena, porque o mundo está muito mal hoje. Sabe, esse privilégio que nós encontramos aqui no Salmo 91, ele nos lembra que a nossa segurança está em Deus, e não nas circunstâncias ao nosso redor. É como o texto que ministramos agora, durante essa semana aqui em um dos nossos cultos. Não adianta o sentinela vigiar a cidade, guardar a cidade, se o Senhor não proteger ela, se o nosso Deus não for o nosso refúgio, se Ele não for o nosso protetor. Sabe, irmãos, isso não significa que a gente nunca vai enfrentar dificuldade. Isso não significa que nunca passaremos por situações adversas, mas o que o texto está dizendo é que na hora da aflição, na hora da dificuldade, na hora da situação adversa, nós temos um Deus que nos protege, nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nos perdoa, nós temos um Deus que nos livra, nós temos um Deus que segura na nossa mão, e isso é um privilégio, irmãos, podermos desfrutar da proteção de Deus. Fala para o irmão do seu lado, você é privilegiado, porque você tem um Deus que te protege. Aleluia por isso. Olha o que o Salmo 91 continua dizendo, versículos 5 e 6. Aqui nós aprendemos o privilégio que nós temos de ter o livramento do Senhor na época de perigo. A Bíblia diz: você não temerá o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se espalha nas trevas, nem a mortandade que assola o meio-dia. Irmãos, o salmista aqui, ele está expressando situações de perigo, situações de medo, como pragas, flechas, terrores noturnos, que nos assolam à noite, que nos assolam no próprio sol do meio-dia. Ele está informando para a gente que vai ter dias de terror, que vai ter dias em que a gente vai perder o chão, que vai ter dias em que algo alarmante vai acontecer com a gente, envolvendo a nossa família, envolvendo as nossas emoções, algumas áreas da nossa vida. Mas ele está dizendo que se nós estivermos com intimidade com o autor dos séculos, com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos protegidos. Deus promete livramento, irmãos, para aqueles que nele confiam. Você precisa desse livramento, você precisa dessa proteção, eu preciso disso, todos nós precisamos. Volto a afirmar, estar à sombra do Onipotente, ter intimidade com Jesus, não significa que não enfrentaremos dias escuros. O Salmo 91 está dizendo que quando o dia escuro chegar, que quando a noite ficar difícil, que quando o sol do meio-dia trouxer alguns problemas para nós, nós precisamos continuar confiando no nosso Deus. É como a história de Daniel. Daniel, um homem firme, temente a Deus, com vida de oração, orava 3 vezes ao dia, buscava a presença do Senhor, mas um dia, o sol do meio-dia trouxe trevas para Daniel. Um dia aquilo que estava indo tudo bem, começou a ir de mal a pior, e de repente, aquele homem que tinha liberdade e trabalhava e vivia uma vida normal, ele se vê jogado dentro de uma cova de leões, com contagem regressiva para perder a sua vida. Mas a história bíblica diz para nós que ele não titubeou, que ele não se desesperou, que ele acreditou na proteção de Deus. E a Bíblia vai informar para nós que aqueles leões ficaram lá como gatinhos, como felinos simplesinhos que temos em casa. Nenhum mal aconteceu à vida de Daniel. Ele confiou em Deus e Deus o livrou de forma gloriosa. Irmãos, isso mostra para nós que nós vamos enfrentar sim algumas covas de leões, que nós vamos passar por situações que vão fugir do nosso controle, mas se nós tivermos intimidade com o Deus do Salmo 91, haverá proteção para nós, haverá livramento para nós. Por isso o salmista vai dizer no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou passar por ele,
Mas eu não vou deixar o medo dominar o meu coração. Por quê? Porque Ele está segurando na minha mão. Porque Ele está ao meu lado. E essa tem que ser a nossa certeza, a nossa convicção. Irmãos, quantos testemunhos nós já não vivemos, experimentamos e desfrutamos de proteção e de livramento de Deus. Quantas coisas nem aconteceram na nossa vida porque Deus nos livrou de passar, antes mesmo da gente experimentá-las. Mas teve algumas que foram difíceis de enfrentar. Tiveram situações que foram amargas, que foram dolorosas, que nos feriram, que nos machucaram, que nos desestabilizaram, que parecia que tudo estava indo à ruína. E nessas horas Deus veio ao nosso socorro. Quantas vezes Deus já não socorreu a gente? Quantas vezes Ele já não veio com proteção e com livramento? Por isso a gente tem que manter a nossa esperança viva nele, que por mais que a humanidade esteja caminhando para dias piores, nós temos um Deus que tudo pode, nós temos um Deus que nos protege, nós temos um Deus que estende a mão e não permite que um filho seu venha à ruína. Por quê? Porque o filho tem intimidade com o Pai. O segredo é termos intimidade com o Pai. Sabe, irmãos, o terceiro e último privilégio de estarmos na presença de Deus, de termos intimidade com Deus, é que Ele nos responde. Fala para quem está do seu lado: Deus te responde. Irmãos, é maravilhoso, Ele nos responde. Olha o que é lindo esse texto bíblico. Versículo 14. Até o versículo 14, é o salmista expondo, dizendo quem Deus é. Deus é o meu refúgio, Ele me protege, Ele dá ordem aos seus anjos, Ele vai me sustentar com as suas mãos. Você vai pisar no leão e na cobra. Mas no versículo 14, é o próprio Deus que começa a falar acerca da consequência da intimidade de termos com Ele. Olha o que ele diz no versículo 14: Deus diz: porque a mim se apegou com amor. Olha o que o texto está dizendo. Porque a mim se apegou com amor, eu vou te livrar. Olha a consequência de eu ter intimidade com Deus, de eu me apegar a Ele com amor. Porque eu me apeguei a Ele com amor, Ele vai me livrar. O que mais Ele vai fazer comigo? Proteger. Por que Ele vai me livrar e proteger? Porque conhece o meu nome. Irmãos, é simples assim. É buscar intimidade com Deus, é clamar pela presença de Deus. Não é chegar a Deus só por interesse, porque você precisa de uma cura, de uma provisão financeira, de uma porta aberta, de um milagre no seu casamento. Não, isso Deus vai te ajudar? Vai, mas o que Ele está dizendo é: se apegue a mim por amor, porque você me ama, porque você ama a minha presença, porque você sabe que eu sou tudo para você, não por aquilo que eu posso fazer por você, mas porque você tem paixão em estar na minha presença. Se você me buscar porque você me ama, eu vou te livrar e eu vou te proteger. Por isso que cantamos aqui essa manhã: eu te amo, Senhor. O Senhor é tudo para mim, independente do que o Senhor fizer ou não, eu te amo. Eu não te amo, Senhor, por aquilo que o Senhor já fez, pelas provisões que o Senhor já trouxe, pelos milagres que o Senhor operou. Eu te amo por aquilo que o Senhor é. Eu te amo pelo teu sacrifício vivo na cruz. E eu sei que o meu amor pelo Senhor vai mover os céus e milagres vão me alcançar. O texto bíblico diz ainda, versículo 15, Deus está dizendo: porque Ele me ama, Ele vai me invocar. E o que Deus vai fazer? Responder. Olha que lindo isso. Deus está dizendo: porque você me ama de verdade, porque você não sabe viver sem a minha presença, você vai me invocar e eu vou te responder. Às vezes a gente não tem resposta de Deus como a gente esperava, porque a gente não o ama de verdade. Nós somos interesseiros naquilo que Deus pode fazer pela gente. O céu não é lugar de gente interesseira. Fala para quem está do seu lado: deixa de buscar só as bênçãos de Deus. Ela começa a buscar o Deus das bênçãos, e você vai ver a sua história mudar. Está conseguindo entender o que o Salmo 91 está nos ensinando? Entende o porquê não adianta ter ele como amuleto?
Não adianta ter ele aberto numa repartição lá na sua casa. Não adianta ter ele como oráculo. Tem gente que ora toda noite o Salmo 91, mas não vive. Não adianta orar e não viver. Não vale para absolutamente nada. O texto bíblico está dizendo: ele vai me invocar e eu vou responder. E no dia da sua angústia eu estarei com ele. Irmãos, como nós precisamos de Deus nos dias da nossa angústia. Como nós precisamos nos sentir amparados, cuidados por Deus. Quem sabe hoje está sendo o dia da sua angústia. Quem sabe hoje você está bem, então se prepare, o dia da sua angústia está logo ali na frente. Todos nós enfrentamos dias de angústia, que não conseguimos às vezes nem sair de casa, que não conseguimos às vezes nem levantar, nem ter ânimo para viver a vida, dizendo: porque um dia você me amou, porque você tem intimidade comigo, porque você me busca de verdade, no dia da sua angústia você não estará sozinho. O texto está afirmando: vai ter dia de angústia, vai ter dias em que o coração vai ficar apertado, vai ter dias em que vai vir uma aflição sobre nós, às vezes por causa de problemas que nós estamos passando, ou às vezes a gente nem sabe o porquê, mas a angústia domina o nosso peito, a aflição domina a nossa alma, e o texto bíblico está dizendo: é o próprio Senhor, porque o versículo 14 inicia: Deus diz, é o próprio Deus dizendo: no dia da sua angústia, eu estarei com ele, eu vou o livrar e o glorificar, e ele diz: eu vou saciar ele com longos dias de vida. Deus tem longos dias de vida para você. E além de tudo, ele encerra dizendo que o homem precisa de proteção, precisa de livramento, no dia da angústia precisa de socorro. Mas a última frase é o que mais nós almejamos. Ele diz: eu vou mostrar a minha salvação. Essa é a razão de estarmos aqui, é sermos salvos dessa vida miserável, é sermos salvos da condenação do pecado, porque todos nós erramos e falhamos, e nós precisamos da salvação do Senhor. Todos nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, porque quebramos a nossa comunhão com Deus, por consequência do pecado. Por isso a Bíblia nos afirma que o salário do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. Mas o nosso Deus diz: se você me amar, se você habitar na minha presença, se você me buscar, terão sim dias difíceis, dias em que os inimigos vão se levantar, mas eu vou mandar anjos para te proteger, dias em que você vai tropeçar, mas eu vou segurar na sua mão e você vai se levantar, dias em que a angústia vai tentar dominar o seu peito, mas eu estarei com você, eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou te ajudar nos dias de angústia, eu vou segurar na sua mão, eu vou te dar longos dias de vida, e acima de tudo ele está dizendo: eu vou te mostrar o privilégio da minha salvação, de você não caminhar para a eternidade longe da minha presença. Irmão, é isso que nós precisamos, é disso que nós precisamos. Este é o verdadeiro sentido do Salmo 91, aleluia. Por isso Jesus vai dizer em Mateus 28:20, ele vai fazer uma afirmação categórica, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até os fins dos tempos. O Senhor do Salmo 91 prometeu não nos abandonar. O Senhor do Salmo 91 prometeu segurar na nossa mão. Ele prometeu nos proteger. Ele prometeu nos dar descanso à sombra do Onipotente. É como aquele sol lá, o que está pegando as costas da Karen, da Célia, estão desesperados atrás de sombra. A Célia ainda dá um passinho para frente, fica tranquila. A Karen não tem o que fazer, está cozinhando naquele sol. O que precisa? De uma sombra, para trazer refrigério para a alma, não é verdade? Isso nós só encontramos na presença de Cristo Jesus. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso porto seguro. Sabe, irmãos, que possamos iniciar esta última semana que temos desse mês, confiantes de que Deus está cuidando da gente. Por quê? Porque eu tenho intimidade com Ele. Por que eu tenho essa certeza? Porque eu busco a presença dEle. Por que eu tenho essa convicção na minha alma? Porque eu o amo.
e eu sei que se eu o amo, Ele não vai me abandonar. Se eu o amo, a hora da dificuldade Ele vai estar comigo. Se eu o amo, quando vier as turbulências da vida, Ele vai ser o meu porto seguro. Sabe que em nome de Jesus, diante dos desafios da vida, você escolha hoje, nessa manhã, confiar em Deus e permitir sem medo que Ele seja o seu Senhor, que Ele seja o seu dono, que Ele seja o seu Salvador, que Ele traga salvação para você. Decida hoje, irmão, descansar à sombra do Onipotente. Decida hoje amá-lo, independente do que Ele já fez ou do que Ele pode fazer pela sua vida. Decida hoje experimentar o privilégio de ter um Deus que pagou um alto preço na cruz do Calvário para mostrar para nós o quanto nós o amamos. Às vezes a gente está correndo tanto, desesperado com tanta coisa, angustiado, tentando resolver aqui e ali, sonhando, mas o melhor caminho é amar ao Senhor. O melhor caminho é descansar à sombra do Onipotente, sabendo que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza e que Ele é o Deus que nos sustenta. Nós somos privilegiados em poder amar esse Deus, o Deus que nos protege, o Deus que nos guarda, o Deus que vai à nossa frente, o Deus que no dia da angústia diz: você não vai estar sozinho, o Deus que estende a mão para nos resgatar quando a gente falha, o Deus que não aponta o dedo para nos acusar, o Deus que nos dá um abraço e diz: meu filho, eu sinto falta da sua presença, o Deus que quando nós o buscamos, Ele não se esconde. Por isso Ele vai dizer através do profeta: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por isso Ele está dizendo: porque com o seu coração você me amou, eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou te livrar. Está entendendo o que Jesus está ensinando para nós essa manhã? É um privilégio nós podermos estar aqui, é um privilégio nós conhecermos esse Senhor, é um privilégio nós conhecermos esse Deus que tudo pode. Eu quero te convidar a se colocar em pé em nome de Jesus. Ô irmão, se você sente que você precisa renovar a sua confiança em Deus, se você sente que você precisa renovar a sua intimidade com Deus, eu quero te convidar para vir orar comigo aqui à frente. Vem aqui buscar essa intimidade e essa presença com aquele que tudo pode. Você diz: pastor, eu preciso renovar a minha intimidade com o Senhor, eu preciso renovar e melhorar a minha comunhão com Ele. Vem aqui, nós vamos adorar a Deus juntos, nós vamos cantar juntos, nós vamos buscar a presença desse Deus juntos.